Todo mundo conhece aquela história clássica. Duas pessoas se conhecem, se apaixonam, passam por obstáculos e vencem juntos. É bonito, né? Parece até roteiro de filme. E durante muito tempo, eu acreditei que a minha história seria assim. Mas a realidade tem seus próprios planos. Meu nome é Gabriel, tenho 30 anos. E essa é a história de como eu apostei todas as minhas fichas num relacionamento e fui pago com traição, silêncio e, no fim, humilhação pública. Mas antes de chegar lá, deixa eu te contar como tudo começou. Porque, como toda tragédia bem contada, essa aqui também começou com amor. Eu conheci a Mariana quando ela tinha 22 e eu 25. A gente se cruzou por acaso numa festa de um amigo em comum. Ela estava com um vestido vermelho, rindo alto, dançando como se não tivesse mais ninguém na pista. Aquilo me chamou a atenção. Ela era leve, espontânea, diferente. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, foi como se o tempo desacelerasse por alguns segundos. Papo vai, papo vem, e em poucas semanas a gente já estava inseparável. A química era absurda, mas o que me prendia mesmo era a sensação de conexão. Era como se, em meio a tantas pessoas no mundo, eu finalmente tivesse encontrado alguém que me via de verdade. A gente se entendia no olhar. Tínhamos os mesmos gostos, os mesmos sonhos e até os mesmos medos. Falávamos em viajar juntos, montar um cantinho só nosso, construir uma história. Era como se tudo estivesse se encaixando perfeitamente. E foi assim que, num impulso cheio de emoção e certeza, com um pouco mais de um ano de namoro, a gente decidiu casar. Sim, foi rápido. As pessoas ao nosso redor acharam precipitado, alguns até nos alertaram. Mas quando você ama alguém e essa pessoa diz que te ama de volta, você quer agarrar aquilo com as duas mãos. Foi o que eu fiz. E por um tempo, tudo parecia bem. Até que veio a bomba. A traição aconteceu no comecinho do nosso casamento. Mais especificamente nos primeiros 3 meses. Eu não descobri por mensagem suspeita, nem por alguma pista óbvia. Foi ela quem me contou. Sentamos numa noite qualquer, depois do jantar, e do nada ela disse: "Eu preciso te contar uma coisa." Na hora meu coração gelou. Ela confessou que antes de nos casarmos, durante uma fase difícil do nosso namoro, ela havia dormido com outra pessoa. Disse que se sentia mal desde então, que tentou enterrar, mas a culpa estava corroendo por dentro. Naquele momento o mundo girou. Sabe aquela sensação de que o chão desaparece? Que tudo que você acreditava se desfaz diante dos seus olhos? Era isso. Eu fiquei em silêncio. Ela chorava, dizendo que me amava, que tinha sido um erro, que nunca mais aconteceria. E eu não sabia o que sentir. Uma parte de mim queria levantar, sair, sumir. Outra parte ainda a amava, e foi essa parte que venceu. Nos dias seguintes eu pensei muito. Revi nossos momentos juntos. Lembrei de como ela sempre esteve do meu lado, das coisas boas que vivemos. E principalmente me agarrei à ideia de que todo mundo pode errar, e que o mais importante é o arrependimento. Ela dizia que me amava, dizia que era o maior erro da vida dela. Pedia uma chance de reconstruir a confiança. E eu, querendo desesperadamente acreditar que aquilo tudo não havia sido em vão, perdoei, mas com uma condição. Se ele ainda estiver na sua vida, some com ele. Por completo, por respeito, por mim, por nós. Ela hesitou. Disse que ele fazia parte do grupo de amigos dela, que seria difícil, que ia parecer estranho se afastar de repente, mas eu fui firme. Você tem todo o direito de escolher quem continua na sua vida. Mas eu também tenho o direito de não conviver com a presença do cara que foi parte da pior dor que já senti. Depois de algumas discussões, lágrimas e promessas, ela cedeu. Bloqueou o cara. Disse que ia se afastar completamente. E naquele momento eu acreditei, achei que era o recomeço, achei que estávamos zerando tudo. Mas o que eu não sabia é que quando alguém realmente não quer largar o passado, ele encontra um jeito de voltar. Passaram-se os anos. A ferida cicatrizou, ou pelo menos eu achava que sim. Mariana voltou a ser carinhosa, presente, envolvida. A gente viajou, decorou nosso apartamento, fez planos. Compramos uma planta juntos para chamar de filha. Não riam, era real. Fizemos jantares, recebemos amigos,
Começamos a falar até de filhos, de uma casa maior. Eu me dedicava por inteiro, dava meu melhor em tudo. Desde coisas pequenas, como preparar o café dela do jeitinho que ela gostava, até coisas maiores, como abrir mão de uma promoção porque ela não queria se mudar de cidade. Ela dizia que me amava mais do que tudo, e eu acreditava, porque amar alguém é, antes de tudo, confiar. E aí veio dezembro. Era um mês normal. Estávamos nos organizando para passar o Natal com a família dela. Tudo aparentemente em paz. Até que, um dia, abri o Instagram e vi um nome familiar entre os seguidores dela. Sim, ele, o mesmo cara da traição, o mesmo nome que ela jurou tirar. Da vida. Estava lá de volta. Na hora, meu coração disparou, mas respirei fundo. Esperei ela chegar do trabalho e fui direto ao ponto. Você adicionou ele de novo? Ela suspirou, como se fosse algo pequeno. Sim, foi sem querer. A gente se esbarrou online, ele me seguiu, achei chato não aceitar, é só isso. Você sabe o quanto isso me fere, Mariana. Eu sinto muito que isso te faça sentir assim, essa frase. Sinto muito que isso te faça sentir assim. Não era sinto muito por ter feito. Era como se o problema fosse o meu incômodo. Não a ação dela. Discutimos. Ela ficou na defensiva, eu tentei argumentar, mas no fundo algo já havia quebrado. Nos dias seguintes, ela viajou para a cidade natal. Disse que ficaria na casa dos pais, mas aí ela sumiu. 3 dias sem notícias, mensagens curtas, sem ligação. Quando tentava falar, ela dizia que estava cansada, que ia dormir. Algumas noites nem respondia. Disse que estava com as amigas. Depois disse que o sinal estava ruim. Depois que tinha esquecido o carregador, nada batia. Aquela intuição, aquele arrepio que vem sem explicação. Ele veio, e eu soube. Soube que ela não estava só com as amigas. Soube que ele estava lá. Mandei uma mensagem direta, fria. Você me traiu de novo? A resposta veio algumas horas depois, por texto. Não acho que isso esteja funcionando mais. Acho que é melhor a gente terminar. Foi assim que meu casamento acabou. Por mensagem. Depois de tudo. Depois de 5 anos. Depois de eu ter dado tudo. Ela terminou comigo por mensagem. Enquanto muito provavelmente estava com o cara que destruiu nossa relação no passado. E isso me destruiu. Ela voltou para casa 2 dias depois. Disse que ia se mudar. Que precisava de um tempo. E por mais que eu estivesse furioso, triste e em pedaços, eu ajudei. Sim, eu ajudei ela a empacotar as coisas, a carregar as caixas, a separar os livros, as roupas, os objetos da casa. Porque mesmo ali, no meio da dor, eu ainda era o cara que amava. Foram 2 meses de uma convivência silenciosa e gelada. Ela dormia no quarto de hóspedes. Quase não falávamos. Mas tudo em mim implorava por respostas. Eu queria entender, queria saber por quê. Nunca obtive. Ela só dizia, desculpa, preciso descobrir o que quero. E quando finalmente se mudou, fui eu quem decidiu sair do apartamento depois. Não suportava o silêncio das paredes, o cheiro dela no travesseiro, as marcas de uma vida que agora parecia mentira. Hoje, faz 3 semanas que estamos morando separados. E mesmo sem ter assinado o divórcio ainda, parece que eu já estou viúvo. De um amor que só eu vivi por completo. E o que viria depois disso? Eu ainda não imaginava. 3 semanas. Foi esse o tempo que se passou desde que a Mariana se mudou. 3 semanas de silêncio absoluto, de casa nova, de travesseiro estranho e de eco no peito. Eu achava que, depois de tudo o que vivi, já tinha sentido o pior. Achei que nada mais me surpreenderia. Afinal, ela já tinha me traído uma vez. Já tinha reaberto essa ferida agora. Já tinha terminado comigo por mensagem. Já tinha ido embora. O que mais poderia acontecer? Bom, o que aconteceu foi que ela decidiu jogar na minha cara, de novo, e em público. Era uma sexta-feira qualquer. Tinha acabado de voltar do trabalho, tirei os sapatos, joguei o corpo no sofá novo, aquele que comprei com um misto de empolgação e luto, tentando montar um novo lar para mim, mesmo com tudo tão recente. Peguei o celular para dar aquela olhada rápida nas redes sociais, mais por hábito do que por interesse. E lá estava, uma foto.
Mariana sorrindo de óculos escuros em frente a um prédio histórico em outro país. Era uma paisagem conhecida, Paris. A legenda era vaga. Viver é agora. Nada demais, se não fosse por quem aparecia no reflexo dos óculos ele o mesmo cara, o homem que destruiu minha confiança uma vez e depois voltou para terminar o serviço. O mesmo que ela jurou tirar da vida dela por respeito. Estava lá do outro lado da câmera. Dava para ver, pequeno mas inconfundível, o rosto dele refletido nas lentes. Na hora, o estômago revirou. Continuei rolando, mais fotos. Agora, ele aparecia, de vez. Ela não fazia mais questão de esconder. Estavam juntos em pontos turísticos, em restaurantes, em cafés. Um álbum inteiro de humilhação pública. E o que me atingiu com mais força nem foi a viagem em si. Foi a sensação de que ela quis que eu visse. Era provocação deliberada. Ela sabia que eu ainda a seguia. Sabia que eu veria. Que amigos em comum veriam, que a família veria. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ela postou, como se dissesse: olha como estou bem sem você. Mas o que ela não sabia é que naquele momento eu não fiquei com raiva nem triste. Fiquei calado. Não mandei mensagem, não reagi, não comentei. Apenas fechei o aplicativo, deixei o celular de lado e fui tomar banho. Um banho longo, quase em silêncio, onde a água parecia lavar não só meu corpo, mas um pedaço da alma. E foi ali que eu entendi. Eu não ia mais me desgastar por quem não me respeita. No dia seguinte, acordei com várias mensagens de amigos. Cara, você viu o que ela postou? Tá tudo bem? Essa mulher é sem noção. Respondi apenas o básico. Não estava tudo bem. Mas também não estava mais no fundo do poço, não dessa vez, porque alguma coisa em mim mudou naquela noite. Talvez fosse o fundo do fim, aquela linha imaginária que a gente atravessa quando entende que acabou mesmo, porque até então uma parte de mim ainda tinha esperança. Sim, é ridículo, mas é humano. Mesmo depois de tudo, lá no fundo, ainda tinha uma faísca que dizia: ela tá confusa, ela vai se arrepender. Ah, gente pode voltar. Era irracional, mas existia. E quando vi aquelas fotos, ela se apagou. Ali, de frente para aquele teatro parisiense, de mãos dadas com o cara que destruiu a nossa história, Mariana matou a última parte de mim que ainda acreditava nela. E por mais que doesse, foi libertador. Naquela semana, comecei algo que até então tinha evitado: o processo do divórcio. Peguei os documentos. Entrei em contato com um advogado. Marquei reunião. Comecei a entender as etapas, os direitos, os deveres. E a cada papel assinado, a cada orientação recebida, eu sentia que estava limpando o terreno da minha vida. Não porque eu queria me vingar, mas porque eu queria me reconstruir. Também comecei a cuidar de mim. Voltei para a academia. Cortei o cabelo. Marquei check-up médico. Passei a cozinhar, coisa que nunca fazia, só para redescobrir o prazer de preparar algo só para mim. Pequenos atos de amor próprio, depois de tanto tempo investindo em alguém que me trocou com a frieza de um clique. Foi nessa fase que uma amiga me deu um conselho que carrego até hoje. Você precisa ficar bem por você, não para mostrar que tá bem. Isso virou meu lema. Na terceira semana de silêncio absoluto, já morando sozinho, seguindo minha rotina e evitando redes sociais ao máximo, aconteceu algo inesperado, uma sequência de ligações. Depois, mensagens. 1, 2, 3. Quando vi, eram 53. Sim, 53 mensagens. Todas de Mariana. A mesma que me traiu no começo voltou a falar com o amante pelas costas, me abandonou por mensagem, viajou com ele para o exterior e esfregou isso na minha cara nas redes sociais. Agora estava surtando no WhatsApp. As mensagens vinham sem filtro. Você nunca me entendeu de verdade. Eu te odiei por me fazer sentir culpa. Você se fazia de vítima o tempo todo. Engraçado como você some. Agora que eu preciso. Você é um covarde. Você não era homem o suficiente. E por aí foi. A mulher que há poucos dias estava em Paris, rindo em frente à Torre Eiffel, agora estava me atacando de todas as formas possíveis. Sem sentido, sem coesão. Um despejo emocional. E ali, naquela enxurrada de ódio,
Eu vi desespero. Não era raiva de verdade. Era frustração. Era a dor de quem percebeu que perdeu o controle. Porque durante anos, Mariana me manipulou com palavras doces, com drama, com sedução. Sempre teve poder sobre mim. Mas agora eu não reagia, e isso a deixava fora de si. Pensei em responder. Pensei em dizer tudo. Em jogar na cara. Em soltar a verdade crua, fria, cortante. Mas respirei e apaguei o rascunho, porque a pior resposta que alguém assim pode receber é nenhuma. O silêncio agora era minha defesa, meu escudo, minha forma de dizer, acabou. E por mais que o coração ainda doesse em algumas noites, por mais que a solidão batesse de vez em quando, eu sabia que estava fazendo a escolha certa, porque quem trai uma vez e é perdoado, e depois repete o erro, não merece novas chances, merece distância. Aos poucos voltei a dormir melhor, voltei a rir com meus amigos, voltei a ouvir música sem pensar em nós dois. Comecei a planejar uma viagem, nada grandioso, uma cidade pequena no interior, só eu, minha mochila e a ideia de me reconectar comigo, mesmo. E quando falei disso para um amigo, ele riu e disse: agora sim você está voltando a ser você. Porque a verdade é que durante muito tempo eu me apaguei. Vivi para agradar, para salvar, para consertar algo que no fundo nunca foi meu erro. E agora era a hora de voltar para mim. A Mariana. Não sei como está. Depois das mensagens, bloqueei. Deixei os papéis com o advogado. Pedi que tudo fosse tratado por vias oficiais. Ela não é mais minha responsabilidade, nem minha prioridade, nem minha dor. E isso, meu amigo, é liberdade. Alguns términos são como explosões. Ruidosos, caóticos, cheios de palavras ditas em voz alta, de portas batendo, de lágrimas no chão. Outros são como cortes silenciosos. Você não vê o sangue na hora, mas a ferida vai abrindo. Aos poucos, até você perceber que está sangrando há muito mais tempo do que imaginava. Com Mariana, foi esse segundo tipo. Depois das 53 mensagens que ela me mandou em uma única noite, todas ignoradas, eu finalmente entendi que o único caminho possível dali em diante era a indiferença. Eu não queria mais brigar, não queria mais entender, não queria justificar nem vingar. Só queria ir embora em paz. E a paz às vezes exige coragem. O processo do divórcio foi rápido, mas emocionalmente desgastante. Tivemos poucos bens para dividir, nada em disputa judicial, o que tornava tudo mais surreal. A nossa vida, que por 5 anos foi cheia de planos, de nós, de promessas de futuro, agora se resumia a algumas páginas assinadas num cartório. Fui o primeiro a assinar. Recebi a ligação do advogado. Ela está ciente. Vai assinar nos próximos dias. Suspirei. Pela primeira vez, senti que a página estava virando de verdade. Mas, como tudo com Mariana, até o final tinha que ter uma última provocação. 2 dias depois da minha assinatura, entrei no Instagram apenas por reflexo. Eu mal usava mais as redes sociais. E lá estava, um story dela com um fundo musical dramático, alguma música francesa genérica, com a legenda: assinar papéis nunca foi tão libertador. Que venham novos começos. E na imagem, taças de vinho e o tal ele, sorrindo, os dois brindando. Sim, ela comemorou o divórcio publicamente, como quem comemora uma promoção, um aniversário. Como se 5 anos de vida fossem só um erro que ela agora superou. Ali, naquele story, percebi que ela não tinha empatia nenhuma por tudo o que viveu comigo. Ou pior, nunca teve. E isso, por mais cruel que pareça, foi a melhor coisa que ela me deu. Porque naquele instante, a parte de mim que ainda tentava romantizar o passado, morreu. É engraçado como quando você sai de uma relação abusiva emocionalmente, a ficha demora a cair. Por muito tempo eu pensava que Mariana só estava perdida, que era confusa, que estava passando por uma fase difícil. Mas agora, com os olhos limpos pela dor, eu via com clareza. Ela sempre precisou de atenção. Sempre teve esse impulso de ser vista, desejada, celebrada, custasse o que custasse. O relacionamento com o ex, aquele cara da traição original, era menos sobre amor,
e mais sobre ego. Ela queria alguém que a tratasse como única, mesmo que às custas de mentiras. E eu, que tentei construir algo real, me tornei chato, morno, previsível. Aos poucos voltei a dormir melhor. Voltei a rir com meus amigos. Voltei a ouvir música sem pensar em nós dois. Comecei a planejar uma viagem, nada grandioso. Uma cidade pequena no interior. Só eu, minha mochila e a ideia de me reconectar comigo mesmo. E quando falei disso para um amigo, ele riu e disse: "Agora sim você está voltando a ser você." Porque a verdade é que durante muito tempo eu me apaguei. Vivi para agradar, para salvar, para consertar algo que no fundo nunca foi meu erro. E agora era a hora de voltar para mim. A Mariana. Não sei como está. Depois das mensagens, bloqueei. Deixei os papéis com o advogado. Pedi que tudo fosse tratado por vias oficiais. Ela não é mais minha responsabilidade, nem minha prioridade, nem minha dor. E isso, meu amigo, é liberdade. Alguns términos são como explosões. Ruidosos, caóticos, cheios de palavras ditas em voz alta, de portas batendo, de lágrimas no chão. Outros são como cortes silenciosos. Você não vê o sangue na hora, mas a ferida vai abrindo. Aos poucos, até você perceber que está sangrando há muito mais tempo do que imaginava. Com Mariana, foi esse segundo tipo. Depois das 53 mensagens que ela me mandou em uma única noite, todas ignoradas, eu finalmente entendi que o único caminho possível dali em diante era a indiferença. Eu não queria mais brigar, não queria mais entender, não queria justificar nem vingar. Só queria ir embora em paz. E a paz às vezes exige coragem. O processo do divórcio foi rápido, mas emocionalmente desgastante. Tivemos poucos bens para dividir, nada em disputa judicial, o que tornava tudo mais surreal. A nossa vida, que por 5 anos foi cheia de planos, de nós, de promessas de futuro, agora se resumia a algumas páginas assinadas num cartório. Fui o primeiro a assinar. Recebi a ligação do advogado. Ela está ciente. Vai assinar nos próximos dias. Suspirei. Pela primeira vez, senti que a página estava virando de verdade. Mas, como tudo com Mariana, até o final tinha que ter uma última provocação. 2 dias depois da minha assinatura, entrei no Instagram apenas por reflexo. Eu mal usava mais as redes sociais. E lá estava, um story dela com um fundo musical dramático, alguma música francesa genérica, com a legenda: "Assinar papéis nunca foi tão libertador. Que venham novos começos." E na imagem, taças de vinho e o tal ele, sorrindo, os dois brindando. Sim, ela comemorou o divórcio publicamente, como quem comemora uma promoção, um aniversário, como se 5 anos de vida fossem só um erro que ela agora superou. Ali, naquele story, percebi que ela não tinha empatia nenhuma por tudo o que viveu comigo. Ou pior, nunca teve. E isso, por mais cruel que pareça, foi a melhor coisa que ela me deu. Porque naquele instante, a parte de mim que ainda tentava romantizar o passado, morreu. É engraçado como quando você sai de uma relação abusiva emocionalmente, a ficha demora a cair. Por muito tempo eu pensava que Mariana só estava perdida, que era confusa, que estava passando por uma fase difícil. Mas agora, com os olhos limpos pela dor, eu via com clareza. Ela sempre precisou de atenção. Sempre teve esse impulso de ser vista, desejada, celebrada, custasse o que custasse. O relacionamento com o ex, aquele cara da traição original, era menos sobre amor e mais sobre ego. Ela queria alguém que a tratasse como única, mesmo que às custas de mentiras. E eu, que tentei construir algo real, me tornei chato, morno, previsível. Mas essa previsibilidade que ela tanto desprezava era estabilidade, era respeito, era amor de verdade. E agora, sem mim, tudo que ela tinha era a ilusão de liberdade ao lado de um cara que já foi a origem da primeira traição. Um ciclo. Eu, pela primeira vez, estava fora dele. Naquele mesmo fim de semana, viajei. Nada chique, nada caro. Uma cidadezinha do interior, como tinha planejado. Levei apenas uma mochila, um livro e meu celular no modo avião. Era a primeira vez em anos que eu fazia algo só para mim,
sem vamos juntos, sem avisar ninguém. Só eu, com meus pensamentos, minhas dores, minha reconstrução. Caminhei pelas ruas de pedra. Comi comida simples, sentei em bancos de praça para observar o movimento. Tive insônia na primeira noite, chorei na segunda e dormi como um bebê na terceira. Aos poucos, as lembranças foram perdendo cor. Não porque deixaram de existir, mas porque deixaram de doer. E foi ali que eu entendi. O silêncio não é vazio. É espaço para reconstruir. De volta à minha cidade, a vida retomou seu ritmo. Trabalho, café da manhã, academia, encontros com amigos. Comecei a me permitir pequenos prazeres. Uma série nova, um jantar por delivery, uma nova playlist. Coisas bobas que antes eu nem notava, mas agora eram sinais de que eu estava voltando para mim. E no meio desse processo algo curioso aconteceu. Pessoas começaram a me elogiar. Você tá com uma energia diferente. Cara, você tá mais leve. Nunca te vi tão centrado. Eu sorria, não porque eu já tinha superado tudo, mas porque agora o que eu sentia era coerente. Não tinha mais aquele peso de viver tentando agradar quem só queria palco. Eu era apenas eu, e isso bastava. Uma tarde, encontrei uma amiga em comum que ainda mantinha contato com Mariana. Ela me chamou para tomar um café e depois de algumas conversas superficiais, soltou: "Você viu que ela voltou da viagem mais cedo?" Eu, surpreso: "Não. Achei que fossem passar um mês." "Pois é, parece que deu ruim." Discutiram. "Ele voltou antes." "Ela tá aqui faz uns dias." Balancei a cabeça. Um misto de pena e alívio. "Ela ainda tá com ele?" A amiga hesitou. "Pelo visto, não. E, sinceramente, tá bem abalada. Disse que você sumiu, que cortou contato, que tá vivendo sua vida como se ela nunca tivesse existido." Quase ri, porque, sim, era isso mesmo. Eu estava vivendo como se ela nunca tivesse existido, porque na prática, aquela mulher das redes sociais, das provocações, dos brindes com o ex, não era a mulher que eu amei. A Mariana que eu amei ficou no passado. Talvez nunca tenha existido. Mas a que sobrou era só a casca. Um personagem em busca de atenção. E eu não era mais plateia. Nessa mesma semana, outra surpresa. Recebi um e-mail. Assunto: desculpa por tudo. Remetente: Mariana. Demorei um tempo para abrir. Só de ver o nome dela o peito apertou. Mas não de dor, de memória. O e-mail era longo, confuso. Um misto de desabafo, culpa, raiva e saudade. Ela dizia que não sabia o que queria, que errou ao me deixar, que não conseguiu o que esperava na viagem, que sentia minha falta, que não sabia lidar com a forma como eu seguia em frente. Comecei a escrever, não como escritor, mas como um exercício terapêutico. Toda noite antes de dormir, abria um caderno e colocava ali tudo o que sentia. Raiva, saudade, memórias, gratidão, reflexões. Tudo. E um dia, sem querer, reli uma anotação do início do processo de separação. Hoje, ela viajou com o cara que me destruiu. E eu me pergunto, o que fiz para merecer isso? Ao ler, não chorei. Não me revoltei. Sorri. Porque hoje, eu sabia a resposta. Não fiz nada para merecer. E justamente por isso, ela não tem mais espaço na minha vida. Essa clareza é um presente que a dor me deu. A cada semana, meu círculo mudava. Amizades antigas se fortaleciam. Outras se mostravam frágeis e se desfaziam. Também conheci novas pessoas, inclusive gente que havia passado por experiências semelhantes. Criamos conexões reais. Trocamos histórias, aprendizados, cicatrizes, e em cada conversa eu percebia: eu não estava só. Tem muita gente boa sendo ferida por quem não sabe amar, mas também tem muita gente boa renascendo depois da dor. E eu era um deles. Certo dia, vi uma notificação no celular. Uma nova seguidora no Instagram. Mariana.sim. Depois de tudo, ela tentou me seguir novamente. Abri o perfil por curiosidade. Ela estava diferente. Menos sorridente, menos ostentação, menos frases de impacto. As últimas fotos eram solitárias. Legendas introspectivas, citações sobre reencontrar a si mesmo.
errar e aprender, liberdade que dói. Dei um scroll, vi que o cara da traição não aparecia mais. Nem fotos, nem curtidas, nada. Sumiu do feed como se nunca tivesse existido. Naquele momento entendi. Ela tinha perdido o controle da narrativa. Postar com ele, viajar, provocar. Tudo isso só fazia sentido enquanto ela achava que eu ainda reagiria, que ainda me importava, que ainda havia uma plateia. Quando eu fechei a cortina, ela ficou sozinha no palco. E isso para ela era insuportável. Recusei o pedido de seguir de volta. Não bloqueei, não mandei mensagem, apenas deixei ali, no limbo, sem resposta, porque a ausência de reação é, muitas vezes, a resposta mais poderosa. E eu estava em paz com isso. A minha vida, por outro lado, seguia firme. Tinha entrado numa nova fase. Eu me sentia diferente ao acordar, mais leve, mais inteiro. Fui promovido no trabalho, voltei a correr, comecei a estudar um idioma novo e, de forma natural, fui me aproximando daquela pessoa que mencionei antes. Alguém simples, gentil, nada de joguinhos, nada de drama, tudo na base do vamos conversar. Era estranho no começo, estar com alguém e não sentir tensão, não andar em ovos, não sentir que precisava me provar o tempo todo. Mas, com o tempo, percebi. Isso é o normal. O resto, quer que era anormal. E quando isso caiu a ficha, senti até vergonha de tudo que tolerei antes. Uma noite recebi uma mensagem do meu melhor amigo. Mano, ela postou um texto hoje que parece pra você. Respondi. Não quero saber. Mas ele mandou o print mesmo assim. Era uma legenda longa. Falava sobre escolhas, sobre culpa, sobre como às vezes a gente se afasta de quem mais nos amava por puro ego. Sobre como a saudade vem quando já não se pode mais voltar. E no fim uma frase. Se um dia você ler isso, saiba que eu nunca deixei de te amar. Só não soube como. Respirei fundo. Pousei o celular. E fui dormir. Não porque não doeu, mas porque não fazia mais sentido reabrir uma ferida que finalmente estava cicatrizando. Na terapia, comentei o ocorrido. A psicóloga me olhou, com aquele ar tranquilo de quem já viu 1000 histórias iguais e disse: Você sabe que ela vai tentar voltar, né? Assenti. Sim, mas eu não volto, ela sorriu. Não por vingança, mas porque você não cabe mais lá. E era exatamente isso. O Gabriel de hoje não era o mesmo que implorou por respeito 5 anos atrás. Não era o mesmo que chorou ao ver uma foto nas redes sociais, nem o mesmo que segurou uma relação sozinho por amor. Hoje eu me escolhia e não tinha mais espaço para quem me usou como segunda opção. Perto do fim do mês, Mariana tentou contato de novo. Dessa vez, por e-mail. Um texto mais curto, mais direto. Se um dia você quiser conversar, tô aqui. Não por cobrança, só por gratidão. Não respondi. A gratidão que ela dizia sentir deveria ter se manifestado quando eu ainda estava lá. Quando eu ainda lutava por nós dois. Quando ela teve a chance de fazer diferente e escolheu trair. 2 vezes. Agora era tarde. Não por orgulho, mas por sanidade. A sensação era essa. Sanidade. Eu não vivia mais com o peso de agradar. Não me sentia mais culpado por ter sido traído. Não buscava mais explicações. Eu simplesmente aceitava. Algumas pessoas passam pela nossa vida para ensinar. Outras para testar. E algumas para mostrar o que a gente nunca mais deve aceitar. Mariana foi às 3. E eu fui aluno atento. Um sábado, voltando de um passeio com meu cachorro, vi meu reflexo numa vitrine. Não era o mesmo homem cansado, de olhar triste, de postura insegura. Eu estava de pé, de verdade, e pensei, ela não conseguiu me destruir. E mais que isso, eu consegui me reconstruir. Chegar ao final de uma história é sempre agridoce, mesmo quando o fim é necessário. Mesmo quando é libertador. Porque o fim, por mais que seja o começo de algo novo, carrega um luto. Não só da pessoa, mas da ideia, do que a gente sonhou, do que esperava, do que tentou construir. E nesse último capítulo da minha história, com a Mariana, o que restou não foi raiva, nem saudade, foi aceitação. Não teve conversa final, nenhum encontro para fechar ciclos, nenhum pedido de desculpas com lágrimas nos olhos. Teve silêncio, teve maturidade, teve dignidade e, acima,
De tudo, teve evolução. Eu não precisava mais ouvir a voz dela para seguir em frente. Não precisava mais entender cada detalhe. Já sabia o suficiente. Já tinha sentido tudo o que precisava sentir. E agora era hora de viver o que vinha depois. O que ninguém te conta é que recomeçar exige mais coragem do que ficar. Ficar, mesmo que seja em um relacionamento tóxico, é confortável, conhecido, previsível. Recomeçar, por outro lado, é abrir mão da narrativa, é admitir que o plano falhou. É reconstruir a si mesmo sem manual, sem rede de segurança, sem certeza de nada. Mas também é o único caminho para encontrar a liberdade real. E foi isso que eu escolhi. Minha vida, aos poucos, foi tomando forma nova. Os espaços que ela ocupava foram sendo preenchidos com outras coisas, outros hábitos, outras pessoas, outros sentimentos. O sofá, que antes me lembrava dos filmes que víamos juntos, agora era o lugar onde eu lia. A cozinha, que parecia vazia, sem a presença dela, virou meu espaço favorito para preparar meu café da manhã. O celular, que antes vibrava com mensagens dela, agora recebia ligações de novos amigos, novas conexões, novos começos. E com o tempo, tudo nela foi sumindo da minha rotina. Não por imposição, mas por desimportância. Ela deixou de ser centro. E isso, para mim, foi a maior vitória. Teve um dia específico que marcou meu recomeço. Estava andando numa feira de rua, sozinho, tomando um café em copo de isopor, observando as barracas, as pessoas, o céu azul. De repente, vi uma moça sorrindo para uma criança. Uma cena comum. Mas me emocionei, porque percebi que, mesmo depois de tudo, meu coração ainda era capaz de sentir ternura. A vida não tinha me endurecido. A dor não tinha me tornado cínico. Ainda havia beleza no mundo. Ainda havia amor. Ainda havia chance de construir algo novo. Sem medo. E sim, conheci alguém. Não vou romantizar. Não foi como nos filmes. Foi aos poucos. Tímido. Com receio. Com cuidado. Com perguntas honestas. Mas foi real. E o mais bonito? Ela me enxergava. De verdade. Sem me comparar com ninguém. Sem me exigir que eu fosse perfeito. Sem me colocar à prova o tempo todo. Ela me ouvia. E quando falava, falava com verdade. Sem jogos. Sem manipulação. Sem usar meu passado contra mim. E eu, que achei que nunca mais me permitiria amar de novo, me vi querendo ficar. Com calma, com pés no chão, mas com vontade. Teve um momento em que, pela primeira vez, contei para ela toda a história. Mariana, a traição, o divórcio, o silêncio. Ela ouviu tudo sem interromper. E no fim disse: "Você não merecia passar por isso. Mas fico feliz que tenha passado, porque foi isso que te trouxe até aqui. Aquilo me desmontou e reconstruiu. Porque amar alguém que te acolhe e não que te testa é um tipo de cura que não tem preço." Com o tempo, entendi que a Mariana foi um capítulo. Um capítulo importante, sim. Mas não o livro inteiro. Ela me ensinou o que eu não quero mais. E mais que isso, me ensinou o que eu quero. Quero reciprocidade. Quero presença. Quero verdade mesmo quando ela for desconfortável. Quero alguém que me escolha, mesmo quando não for conveniente. E eu sei agora que sou capaz de oferecer isso também, porque aprendi a me escolher primeiro. Se tem algo que ficou marcado em mim de tudo isso, é que quem te ama de verdade não te força a implorar por respeito. Quem te ama não te trai porque estava confuso. Quem te ama não posta indireta, não some por dias, não reaparece com raiva quando você decide seguir sua vida. Quem te ama, eu cuida. E eu demorei, mas aprendi. Agora sou meu próprio cuidador. E tudo que vier depois precisa somar, nunca subtrair. Talvez Mariana ainda fale de mim por aí. Talvez me pinte como o frio, o orgulhoso, o covarde que sumiu. Tudo bem, cada um conta a história com o tom que consegue suportar. Eu prefiro contar a minha com clareza, com falhas, com dores, mas com evolução. E se você que está ouvindo, passou ou está passando por algo parecido, eu só quero te dizer,
Você não é fraco por ter acreditado no amor errado. Você não é burro por ter perdoado. Você não é exagerado por ter se machucado com a ausência de respeito. Você é humano, e é justamente por ser humano que merece recomeçar com dignidade. O silêncio que eu escolhi não foi fuga, foi maturidade. Foi dizer: eu me amo demais para continuar nesse jogo. E, ironicamente, esse silêncio falou mais alto do que qualquer discurso de vingança. Porque o que realmente desestabiliza alguém que tentou te manipular é ver que você ficou de pé, em paz, sem precisar provar nada. Hoje, Mariana é só uma lembrança distante. O nome dela ainda existe nos meus registros, mas não ocupa mais espaço na minha mente. Ela me perdeu no momento em que achou que podia fazer o que quisesse e ainda assim ser prioridade na minha vida. E talvez ela nunca entenda isso, mas eu entendi. E isso basta. Não é todo dia que eu conto essa história. Na verdade, raramente falo dela agora, porque ela não me define mais. Mas contar aqui nesse momento, para quem talvez esteja no meio da tempestade, me parece importante. Porque se eu pudesse olhar nos seus olhos agora e te dizer só uma coisa seria: você vai sobreviver. E não só sobreviver, vai viver melhor, mais consciente, mais firme, mais inteiro. A dor vai passar. A saudade vai virar história. Um dia, você vai sorrir sozinho do nada e perceber: eu não voltei a ser o que eu era antes. Eu virei alguém ainda melhor. E esse, meu amigo, é o final feliz que ninguém tira de você. Aí você perdoaria uma traição dessas? Se gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que já viveu algo parecido. Aqui no Reddit Entre Linhas, a verdade pode doer, mas sempre liberta.